Estamos começando mais um programa Arena Ibérica, programa do site Lei em Campo, em parceria com o Instituto Ibero-Americano de Direito Esportivo. Hoje, nós vamos receber um dos maiores nomes do direito desportivo do trabalho, do direito desportivo do Brasil e de toda a região ibero-americana. Nós vamos receber o professor Domingos Fábio Zainari, uma das grandes autoridades que nós temos no nosso país. Então, Domingos, seja muito bem-vindo a esse programa. Esse programa não é um programa de entrevista, é uma Arena Ibérica, é um jogo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço o convite de participar agora, que eu sempre entrevistava os outros, né? Agora eu vou ficar aqui só respondendo os questionamentos. Fico muito contente. É isso. Bom, professor Domingos, primeiro, é importante registrar, se nós fôssemos falar do currículo do professor Domingos, não daria o tempo do programa. Mas o professor Domingos é pós-doutor em Direito do Trabalho, né, pela Universidade de Castilla-La Mancha, mestre e doutor em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo. Mas sempre teve uma atuação muito forte, muito voltada para o direito do trabalho desportivo. E como nós fazemos aqui quando nós recebemos os nossos convidados, professor, nós queríamos entender como é que foi o teu contato, a tua ligação, como é que você começou no direito esportivo? Rapaz, foi um negócio meio do acidente, né? Eu sempre digo que Deus tem o caminho, Ele que traça o caminho, não adianta fazer muitos planos. Eu tinha terminado os créditos do doutoramento e tinha que escrever uma tese para poder obter o título, fazer a defesa pública e obter o título de doutor. O meu orientador, que você conhece bem, o professor Cássio Mesquita, falou: olha, por que você não estuda sobre participação nos lucros? Tinha acabado de ser uma medida provisória, que depois de muitas e muitas reedições se tornou lei. Luiz, eu fiquei um ano pesquisando essa lei, melhor, fiquei lendo essa lei, eu não escrevi nem o título da tese, eu não conseguia escrever nada. Aí eu me lembrei um livro que eu tinha lido na época do mestrado, do Humberto Eco, que ele diz o seguinte: quem quer fazer uma tese, tem que fazer uma tese que consegue fazer. Nessa redundância dele aqui, ou nesse trocadilho de palavras, ele diz o seguinte, lá pelas tantas: é um opúsculo, um livro simples, mas muito legal. Você tem que estar apaixonado pelo tema. Aí eu fiquei pensando, poxa, o que eu posso falar, o que eu posso falar? Estava a Lei Zico no auge e já se falava em revogar a Lei Zico. Eu falei: quer saber do negócio? Acho que eu vou falar sobre a profissão de jogador de futebol. Eu gosto de futebol e tentar, fui ver, ninguém tinha escrito tese, tinha poucos livros. Vocês sabem, no meu escritório já era nesse prédio mesmo, aqui na Frei Caneca, e o professor Cássio não era vizinho. O escritório dele era na Xavier de Toledo. Quem é de São Paulo sabe que a região da Paulista e Xavier de Toledo são próximas, mas é o tipo de lugar que não dá para ir a pé, né? Quer dizer, até dá, se você for de um dia para o outro, né? Ou o dia inteiro. Peguei o metrô, que ali a Xavier é um lugar ruim de estacionar, bem no centro, para quem não é de São Paulo, é no centro mesmo, aquela parte de pedestres, nem tem acesso a carro em boa parte. Fui no metrô, de metrô. E no metrô, rapaz, fui pensando aquela história que você fica imaginando a resposta que vai dar e tentar justificar, que eu tinha certeza que ele ia dizer: mas esse tema é ruim. E fiquei esperando. Cheguei no escritório dele, fiquei esperando e ele me atendeu. Aí ele falou: como é que está a pesquisa? Eu falei: professor, não consegui fazer nem o título. Ele falou: pô, e aí? Eu falei: estou pensando num outro tema e já fui preparando para ouvir o não, que é o que você falou. O não já tinha, né? E ia falando, o Luiz tem muito isso. Ele sempre, quando trabalhou comigo, ele falava: pô, vamos fazer tal coisa? O não a gente tem. E isso eu aprendi com ele, aprendi com você. Mas esses dias eu recebi um meme que é o seguinte: o não a gente já tem, agora a gente vai lá porque é para se humilhar e ter certeza do não. Aí eu lembrei de você. Mas voltando, gente, foi tão legal que ele virou para mim e falou: que tema maravilhoso, rapaz! Ninguém nunca escreveu disso, eu também gosto de futebol. Caramba, eu sou São Paulino, você me fez lembrar do meu pai quando me levava para o estádio para ver Leônidas da Silva. Caramba, vamos fazer. Eu falei: pô, o que eu faço agora com esse monte de desculpas que eu
armazenei, né? E foi assim. Aí eu comecei a pesquisar e aí ele me chamava toda hora para reuniões e aí ficava falando de futebol. Você conhece o professor Cássio, né? Claro. Um cara maravilhoso. Me dava material e eu fiz o trabalho. Aí escrevi a tese, eu pesquisei entre fevereiro de 96 até julho de 97, e entreguei na faculdade e só consegui defender, a banca foi montada em outubro, porque a banca de doutorado, para quem não é da vida acadêmica, são 5 examinadores. Aí hoje tem um monte de gente que é doutor, naquele tempo não tinha tantos. Então, quando 3 podiam, 2 não podiam numa data. Quando 4 podiam, é que não podia o orientador que não está no Brasil. Aí levou, Luiz, quase 4 meses, 3 meses e qualquer coisa para marcar a banca. Então, você consegue imaginar ficar 3 Ansiedade. a ansiedade. Eu olhava aquela tese, lia, relia. E tese, você sabe como é isso, né? A gente lê, cada vez que lê, acha coisa errada. Eu não devia ter escrito isso. Puta, eu vou me ferrar, vou me reprovar. Porque no meu tempo de banca, hoje a gente sabe que banca é para simplesmente referendar o trabalho. Mas, antigamente, tinha gente que era reprovada em banca. Então, Claro. eu sempre tive o medo danado. E foi assim. Aí eu escrevi a tese, fui aprovado, e virou livro. O livro agora Mas, mas olha só, não posso deixar o gancho passar, porque esse é um período muito, muito importante, é um período de mudança de todo o sistema. O caso Bosman ecoando no mundo todo, né? O caso Bosman, um belga que não satisfeito com a ideia de ter a sua vida tolhida, quer dizer, ele tinha vínculo desportivo com o clube, mas ele não tinha vínculo de trabalho mais, e não poderia dar sequência, ele não seria vendido, porque na época existia o passe. Né? E esse caso é poema, doutor. E a tua ansiedade para fazer aqui, enfim, a conexão com esse tema? Aí, para você ter ideia, quando eu estou já terminando a tese, o professor Cássio falou, você não vai falar do caso Bosman? E eu tinha... Não é como hoje, internet. Internet a gente só tinha para mandar e-mails e olhe lá, que era um horror. Eu lembro até que um dia um aluno falou, professor, você tem que me mandar isso por e-mail. Eu falei, que jeito? Não pode ser fax? Ele falou, não tenho fax, manda por e-mail. Eu entrei no e-mail dele, eu falei, e agora? Ele falou, tem um envelopinho aí, clica no envelope, num clipe, clica no clipe. Eu peguei um clipe da mesa, ele falou, não, no computador. Você vê como o negócio era discado. Eu comprei uma linha de telefone, caro a beça, só para ligar. Bom, então você não tinha, entrava no site da FIFA, não tinha informações. Eu até achei outro dia, aqui no escritório, um material que eu comprei da FIFA, eles mandaram pelo correio, uma pastinha daquelas que tem 2 furos no papel no meio, com as normas da FIFA. Era difícil ser pesquisador até o final dos anos 80. Aí o que aconteceu? O caso Bosman, o que o professor Cássio, quando ele falou, eu falei, professor, eu vi no jornal, não falei para ele, eu vi na mesa redonda da Gazeta, o pessoal falando. Aí ele falou, eu tenho um livro aqui, que eu ganhei de um amigo meu, professor espanhol. E ele me emprestou esse livro. E eu tenho ele aqui no escritório, porque eu tirei cópias, porque o professor Cássio tem uma biblioteca como se fosse pública, numerados, fazia lá o recibo. Eu falei, professor, eu vou tirar cópias, tá bom? Ele falou, leva, tira cópias, assim você fica à vontade. Que ele, como eu acho que você também, a gente morre de ciúmes de livros, né? Dá livro de preço, porque livro o pessoal pede emprestar, aluno meu, professor, dá para emprestar? Eu falei, não, você vem e fica aqui o dia inteiro, tira a cópia se você quiser, mas não leva daqui. Aí eu coloquei o caso Bosman nesse trabalho, mas era uma coisa muito difícil da gente entender, mas ainda estava vigendo o passe, sabia? Claro, claro. Ainda estava valendo aqui no Brasil. E eu escrevi esse trabalho pela Lei Zico, então eu tratei no trabalho original da figura do passe. Aliás, eu defendi o passe no trabalho. Dizia que ele não era escravidão, como muita gente dizia, mas um instrumento que protegia atletas e também, e principalmente, os clubes. O que seria necessário era criar um mecanismo para que o atleta não ficasse preso no final do contrato. Até porque pessoas de má índole que queiram fazer alguma
coisa errada, faz com passo e sem passo. Aí surgiu aquilo que você entende melhor do que eu, que são os direitos econômicos, que nada mais é do que o passe com eufemismo, que é o passe no final, né? Porque o que acontece é que não tem o passe pós-contrato, que realmente era absurdo você ter a mesma coisa. Alguém trabalha aqui, vou falar, eu, empregado numa faculdade, não quero mais aula numa faculdade, quero ir para outra, fala, não, você não vai, eu tenho um papel aqui que te impede, ou você dá aula aqui, não dá aula em lugar nenhum. E aí veio a Lei Pelé, aí o livro estava escrito, tinha pouca gente para você sabe, mas o pessoal tem ideia, ninguém tinha escrito uma tese de doutorado, e tinha pouquíssimos trabalhos. E aí eu não busquei isso, aconteceu, eu escrevi, olha, eu digo sempre, eu não tenho... eu tento ser honesto nas minhas posições e tentando manter a humildade. Eu não fiz de caso pensado. Eu escrevi a tese só para me tornar doutor. Como eu falo do direito de arena, que eu falei da caráter remuneratório, natureza jurídica remuneratória. Eu fiz aquilo, eu não imaginei que fosse virar a jurisprudência pacífica do TRT, do TST, até mudar a lei. Eu fiz para passar. Tanto que foi uma das poucas coisas que eu fui elogiado na tese. O professor Renato Rua, que também foi meu professor, Renato Rua de Almeida, escreve o prefácio de um outro livro meu, ele falou, olha, você deveria ter sido um pouco mais ousado quando você falou do passe, como você foi aqui sobre o direito de arena. Isso foi espetacular. Eu falei, mesmo? Puxa... Aí, mas eu não busquei, eu vou escrever um negócio que vai virar tese. Hoje a gente até escreve alguma coisa e fala, tomara que a jurisprudência acolha essa minha ideia. Mas na época, não. Eu falei, eu vou fazer, vou virar livro, vou arquivar e vou tocar minha vida. Aí quando eu fui ver, estava no meio do jogo, o nego passando a bola para mim, o estádio lotado. E é isso que eu queria aproveitar para nós trazermos aqui para esse nosso jogo, para o nosso programa Arena Ibérica. Olha só, muito interessante a sua questão de necessitar, de precisar fazer um trabalho acadêmico, mas, vamos lá, tinha algumas opções, não era só essa, claro, e acho que a paixão fala mais alto. E eu queria que você contasse um pouco da tua paixão pelo futebol. Você não foi jogador, né, professor? Mas o que te apaixona tanto no futebol? Conta para nós. O futebol começou, você sabe, torcendo pelo Corinthians, né? Tanto que escrevi o livro 50 anos de história de um louco do bando. Então eu gostava de futebol. E eu sou de uma geração como seu pai. A gente não tinha esporte. A gente não sabia o que era vôlei, sabia o que era basquete, tudo pela televisão. Mas o senhor era torcedor de estádio ou era de televisão? No começo de televisão, mas depois eu virei de estádio. A partir dos 11 anos, porque eu tinha que ir com meu pai. Meu pai, você sabe, ele era comerciante, ele teve bar, padaria, restaurante. Ele e minha mãe trabalhavam 20 horas por dia. Tanto que eu conto no livro que você tem, do Corinthians, primeira vez que ele me levou para o estádio. Até eu conto uma coisa interessante, que você, o pessoal mais jovem, fala, a hora que lê, que eu falo, eu fiquei encantado de ver a grama verde. Aí eu falo, porra, eu não sabia que a grama era verde? Sabia, rapaz, mas o problema é que a gente via na TV em preto e branco. Então, a minha cabeça de um garoto de 11 anos, o meu irmão Orlando, que é o padrinho do Guilherme, ele era pequenininho, né? Nós temos 3 anos de diferença, era um menino de 8 anos, eu 11. Nós olhamos para o campo, nós ficamos olhando um para o outro. Nossa, olha, é tudo colorido. No Pacaembu, Luiz, até hoje eu passo no Pacaembu, hoje eu passei por lá, para vir para cá. Me emociono, rapaz. Eu falo, nossa, você gravou programas da TV Justiça no Pacaembu comigo. Claro. Muito emocionante. Eu comecei a gostar de futebol. Aí você já sabe, aí virei. Fundei torcida uniformizada. Tomei briga em estádio. Viajei atrás do Corinthians. Viu o Pelé, né? E essa é a grande. Você viu que naquele negócio do Facebook, deixei por último o Pelé. Teve gente que falou, pô, você pôs o último Pelé? Eu falei, não, que é o principal. Podia pôr o Pelé primeiro. E primeira vez que eu fui no estádio, eu fui Pelé. Imagina você ver o Pelé, ainda que eu fui torcer contra. Lógico que foi contra o teu Santos. Mas eu estava vendo o Pelé, rapaz. Eu olhava lá eu fiquei no tobogã. A única vez na minha vida que eu fui no tobogã, que para quem não é de São Paulo, fica atrás do gol. E eu olhava, o Pelé pegava a bola, e aí dava medo, claro. Era o maior jogador do mundo, vai ser sempre.
E aí um jogador do Corinthians tirava a bola dele e falava, nossa, tirou a bola do Pelé. E o mais engraçado, o meu ídolo, o Rivelino, não jogou. Então, tudo isso juntou, que agora eu posso contar que já passou, está prescrito, não vão tirar o meu título, o diploma está ali. O doutorado foi a coisa mais fácil que eu fiz na minha vida acadêmica. Todo mundo fala, nossa, o meu doutorado me matou. Meu, não, foi muito fácil. Eu estava falando E de uma coisa prazeroso, e prazeroso. prazeroso. Já foi diferente do mestrado. Eu estava olhando para ver se eu achava meu livro do mestrado, que é o Justa Causa, que no mestrado, eu era um pouco mais velho do que você quando você defendeu sua dissertação de mestrado. Mas, de qualquer maneira, eu não tinha experiência. Eu dava aula em faculdade de administração, tinha um escritório que era eu e uma recepcionista. Foi muito difícil escrever. Quando eu já fui para o doutorado, eu já era mais malandro, né? Já tinha 3 livros escritos, já tinha defendido a tese, o escritório já estava numa fase melhor, já tinha escrito artigos, e fui falar de uma coisa que eu gostava, que a minha dissertação de mestrado foi sobre justa causa. Eu fiz, ótimo, mas foi muito difícil. Eu queria aproveitar para explorar uma questão que é muito interessante, porque nós tivemos aqui os convidados dos programas anteriores e, por vezes, né, não tinham a visão de trabalhar com o direito esportivo, mas todos tinham sempre, como isso é a característica maior, a paixão pelo esporte. Isso que é bacana, a paixão pelo esporte. E para pegar o último gancho aqui do nosso primeiro tempo, eu queria aproveitar, não poderia ser diferente, para quem não sabe, o professor Domingos tem uma rica carreira na região ibero-americana, né? Não só como presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Esportivo, né, que hoje estou presidente, o professor Domingos foi o seu primeiro presidente, foi, inclusive, fundador, né, um trabalho magnífico, e também pela Associação Ibero-Americana de Direito do Trabalho e a Seguridade Social. Por isso, faz todo sentido que você esteja aqui conosco na Arena Ibérica. E eu queria que você tivesse aqui, doutor, a possibilidade de trazer para nós um pouquinho dessa experiência na região ibero-americana. Não só na questão do trabalho, mas o trabalho desportivo, essa tua vida acadêmica nessa região, que é muito rica. Assim, eu comecei a participar de congressos internacionais, mais ou menos como você no direito esportivo, que você apareceu lá em Florianópolis, né? Você foi estudando, e você foi num congresso juntando dinheiro e foi lá atrás de querer saber direito esportivo. Eu fiz a mesma coisa, fora do Brasil, mas já formado, mas praticamente recém-formado. Juntava uns dólares e assistia congressos de direito do trabalho. E isso começou lá no meados da década de 80. Eu pouco fui subindo na carreira, daqui e dali, até que naquele, igual você, no lugar de ficar aplaudindo lá atrás, quando eu fui ver, eu já estava lá na frente falando para os outros, estava sendo aplaudido. E ganhei espaço. Aí tinha o livro de Direito Esportivo, tinha o programa ainda não tinha já trabalho nessa área, me chamavam para falar, até que o professor Palomino, que é um dos meus melhores amigos e um dos mais antigos, longevos amigos, vai fazer 34 anos velho que eu, ele tem 83 anos, vai fazer em agosto. Ele falou, puxa, por que a gente não faz um congresso de direito desportivo aqui em Lima, no Peru? Eu falei, pô, bacana, vamos fazer. Então, a associação, eu tenho esse prospecto por aqui, eu acho que eu te dei um na época que você trabalhava aqui comigo. Sim. Né? Ele falou, vamos fazer o trabalho futebol, com apoio da Federação Peruana de Futebol. Foi bacana. As tantas, o Palomino, hoje, com 80 e poucos anos, ele já é um entusiasta. Imagina isso em 2004, 16 anos. 2004? 2003. 2003, meu pai ainda era vivo. Em 2004, que acho que nós formalizamos aqui no Brasil. Aí formalizou o Instituto, exatamente. Isso, foi 2003. Ele me liga de Lima, tarde da noite, que era ainda com um negócio, acho que, não sei se já tinha horário de verão quando ele ligou, acho que não, acho que 2 horas de diferença, ele me liga, eu só sei que era 2 da manhã, então eu levo lá pela meia-noite, ele dava aula, ele chegou da faculdade e a cabeça dele ferve. Eu falei, Domingos, vamos fazer mais um negócio no nosso congresso, vamos criar um instituto de direito desportivo? Eu falei, pô, boa ideia, vamos lá. Ele falou, podemos chamar de Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo? Eu falei, fechado. Então, você veja, Luiz, o negócio surgiu
2h, acordei com o telefonema, aí fui para Lima. Chegou em Lima e ele falou: já vamos montar a primeira diretoria. Eu estou lá feito besta, né? Vamos ver. Aí todo mundo, não, tem que ser você, né, o presidente. Falei, por quê? Tem que ser o Palomino. Ele falou: não, porque você é do Brasil. E o Brasil falou em esporte, falou em futebol, vocês são primeiro mundo, então você fica primeiro presidente. Não foi muito por isso, não, que eles precisavam de algum sujeito para fazer o negócio desenvolver. Aí surgiu. Fiquei, acho que 4, 5 anos da presidência, que seria 3, eu não conseguia, aí preparei site, criei. Depois veio o nosso amigo Pedro Cruz, do Equador, puta de um amigo, fez alguma coisa e depois você que está aí tocando. Agora pegou breu mesmo. Agora, porque é o tal negócio. Filho bonito, todo mundo quer ser pai. Filho feio. A Associação Ibero-Americana de Direito do Trabalho, eu sou membro desde 89. Fui presidente em 2007. Também ninguém queria uma época ser presidente. Hoje, meu amigo, dá uma briga, porque o negócio cresce. Mas isso é que é bom. Então, também teve mais essa colaboração. Além do programa, né? Que depois você também ajudou. Claro. Não, o Instituto Ibero-Americano... A gente estava conversando, né, sobre deitar na cama e dormir em paz. E isso eu tenho, que eu falava para você começou a trabalhar aqui, mas você era garoto. É dormir com a cabeça tranquila. E o que eu quero é isso. O dia que eu fechar os olhos pela última vez, eu vou deixar uma marca nesse mundo. Estou tranquilo. Vamos embora, vamos curtir, vamos fazer institutos agora. Não, eu como presidente só agradeço, né? Pessoalmente agradeço, vou continuar sempre agradecendo, meu agradecimento eterno. Para quem não sabe, o doutor Domingos é minha referência eterna, meu padrinho, não só de casamento, mas de carreira. Mas parabéns pela iniciativa, o Instituto Ibero-Americano, onde presta um serviço muito bacana para o esporte ibero-americano, para o direito esportivo ibero-americano, o Instituto certamente terá longa vida. Nós poderíamos fazer esse primeiro tempo aqui com muito mais tempo, mas já subiram a placa dos 3 minutos, então nós já terminamos, inclusive, os acréscimos. E agora nós vamos para o nosso intervalo. O nosso intervalo é aquele jogo mais rápido, aquele bate-bola mais curto, observando como é que foi o primeiro tempo, para nós voltarmos aí para o segundo. Então, eu queria saber, professor Domingos, para quem o senhor dedica um gol? Um gol? Um gol. Olha, eu vou fazer para o Palomino, que é um grande amigo, um sujeito que, se não fosse a ideia dele, o telefonema dele às 2h, você não estaria presidente aí, nem eu teria sido presidente. Então, eu acho que é um homem muito valoroso. Cara que já escreveu 37 livros, que é doutor honoris causa por várias faculdades, e você o conhece. Humildade de pessoa, baita de um sujeito. Eu acho que um gol é para ele, viu? É para ele. Eu tenho certeza que toda a região ibero-americana está comemorando esse gol, aliás, esse golaço, né? Certamente é um baita gol. Se não fosse ele, a gente não teria... eu não vou fazer esse gol para mim, não. Ele que merece, eu corro para a torcida e ele com a camiseta. Valeu, abraço, Teodósio, te quero, porque ele teve essa ideia. E essa ideia, veja hoje, onde você está, o que você está fazendo, um monte de gente da Europa, né? Portugal, Espanha, América. Tá bem isso bacana. Dele a ideia. Eu só virei primeiro presidente. Aí, então, a vida, Luiz, é assim. Um começa, outro dá continuidade, e vem outro, e cada um dá sua contribuição. Ele teve a ideia, passou a bola, eu fiz. Agora chega. Tanto que você se lembra que queriam que eu voltasse a ser presidente. Você trabalhava aqui e falava, Luiz, eu não vou voltar a ser presidente. A gente tem que conter a vaidade. Porque... E não é só controlar a vaidade, você tem um prazo de garantia nas coisas. Já percebeu? O presidente da República, como regra, né? Ele vai bem no primeiro mandato, ele quer ficar o segundo, ele termina o primeiro mandato lá no alto e geralmente termina o segundo lá embaixo. É exatamente isso. Por isso que no próximo ano termina este mandato e aí nós vamos ter também uma renovação na liderança, na direção do nosso instituto. É importante. Porque, eu já te falei isso, tem outros institutos aqui no Brasil que ficam com uma pessoa
um certo tempo, aí as pessoas não querem mais entrar e falar, ele não pode ser conhecido como falavam no passado, você se lembra disso. Ah, o Instituto do Zainag. Eu falei, Instituto Zainag? Não. Ibero-americano. Então, antes que comecem a falar lá, o Instituto do Luiz, Já aí foi. o Pelé, que é o nosso ídolo, grande, principalmente eu que é santista, porque ele é ídolo 2 vezes de você, de mim um só, com a camisa amarela. Agora, ele é muito inteligente. Sempre foi. Ele soube a hora de sair, né? Ele saiu no auge. Ele soube. Você imagina, sair gordo, andando em campo, perdendo gol. A gente tem que ter isso e falar, tá na hora de eu sair, que eu saio por cima. Saiu por cima. Isso acaba sendo, não é tão falta de humildade, eu acho que é um pouco de preservação do teu nome. Porque senão a gente começa a ficar viciado e começa a errar. E a hora que começa a errar, porque você faz tudo certo. Erra uma, você vê. Erra uma. Vamos lá. Ó, dando sequência aqui, eu já vou te passar, então, as 3 próximas. Para quem que você dedica um cartão amarelo, para quem que você dedica um cartão vermelho e para quem ou para o quê, né, você dedica ou necessita de uma substituição. Puxa vida, cada pergunta é difícil. Cartão amarelo, alguém tem que... Puxa, eu acho que o aquela advertência, mas você não mandou para o chuveiro ainda, você só está divertindo. Então, isso que eu fico pensando, né? Sei, vamos para o vermelho ou volto no amarelo? O vermelho é muito fácil. Dirigentes brasileiros que não amam o esporte e que se envolvem em corrupção, que usam do esporte para interesses pessoais, porque eles não têm ideia da importância que o esporte tem, não só para quem está trabalhando, para o menino. Essa semana atendi um cliente, um advogado aqui, que veio para uma consulta, que ele tem lá uma situação que ele está bancando, aquilo que você já ouviu 1000 vezes e ainda ouve. Ele está bancando um jogador de futebol de 15 anos, 14, 15 anos. Apartamento, não sei o que lá, e ele estava falando para mim, puxa vida, esse menino é que está bancando a família, que a família mora lá, eu dou... Aí como é que eu amarro esse rapaz comigo? O pessoal só concorda, né? Aí a gente tem algumas saídas. Então, o dirigente que não tem essa ideia, eu dou cartão vermelho. Esses que já foram presos, né? Já foram presos, foram banidos do esporte. E o amarelo vai também para dirigente brasileiro, para que eles tenham atenção. Eu não quero nominar, porque eu não quero arrumar confusão para mim, só por isso. Se não dá para nominar também, precisa 3 coisas. Não precisa. Agora, aqueles que hoje estão no comando, presta atenção. Não faça por merecer um vermelho. Porque também tem o torcedor. Esses dias o pessoal do Corinthians fez uma live sobre 76, a famosa invasão do Corinthians do Maracanã. Pô, o que leva 70, 80 mil pessoas rodarem 500 quilômetros para ver um jogo de futebol? Chama paixão. Então, tomar cuidado com isso, respeitar esses sentimentos, como foi em 2005. Você vê, o Corinthians foi campeão. Mas aquele campeonato foi ridículo, porque brincaram com as emoções. Eu vou falar do Corinthians e Santos. Eu fui no primeiro jogo, o Santos ganhou de 4-2. Pô, saí lá frustrado, triste, que o Corinthians perdeu, a torcida do Santos saiu feliz. Aí um belo dia disseram, olha, o jogo não valeu, vai ter outro. Não, tem razão. A minha tristeza, então, fiquei triste à toa, vou ficar feliz? Não é legal. E o torcedor que saiu feliz, então tomar cautela é isso. Amarelo para os atuais e vermelho para aqueles que já saíram para a corrupção. Porque o que mereceria substituição? Substituição? Aquele jogador que está em campo, mas não está bacana. O jogo está rolando ainda dá tempo de levantar a placa e entrar outro para jogar. Aqui eu vou dar o nome de alguém. Acho que ele tem que ser substituído ao meu amigo André Sanches, do Corinthians. Por um seguinte motivo. O Andrés, ele foi super importante para o clube, fez um trabalho super legal no esporte, lá para o Corinthians, mas o prazo de validade já foi. E é o que eu estava te falando. Então, acho que ele tem de... Não é porque eu sou conselheiro de oposição no clube. E usei o termo, meu amigo André Santos. Ele foi muito importante para o Corinthians,
mas está na hora dele ir embora. E Precisa entrar um jogador preparado para o resto da partida. Preparado. É a história que eu falei, sai por cima. Essa história do continuismo, aí você imagina, né? Vamos pensar, tem certos políticos que poderiam ter entrado para a história do Brasil, entraram pela porta da frente, saíram pela porta dos fundos, porque não souberam o momento de parar. Então, você veja, né? A gente tem histórias no nosso país que são pesadas. E tem gente que não pensa nisso. E no caso do clube que eu sou conselheiro, torcedor e sócio, eu acho que a substituição é essa, Andrés. Tchau, valeu o que você já fez. Agora deixa para um outro grupo, com outra mentalidade. Você conhece. Fez um trabalho bom? Fez, mas já venceu para mim há algum tempo. É um cara que está justificado. Está justificado. E agora o árbitro já está aqui apitando para o nosso time voltar para campo, tem nosso segundo tempo. E no nosso segundo tempo, nosso programa Arena Ibérica, nós tratamos de um tema atual do direito desportivo. E talvez, doutor, o tema mais palpitante nesse momento no Brasil seja um tema que o senhor domina, que inclusive foi muito importante na tua tese de doutorado, o tema do direito de arena. O presidente, por uma medida provisória, alterou o dispositivo legal da Lei Pelé que trata sobre o direito de arena. O que o senhor pensa disso, doutor? A questão dos requisitos lá do artigo 62 da Constituição, a parte do direito de arena, eu acho que não tinha a urgência necessária para se mudar. Aquela história do contrato por um mês até o final de 2020, sem dúvida, medida provisória, sim. Mas eu não vou entrar nessa discussão, até porque, se a gente for falar de medida provisória que não institutos jurídicos que entraram por medida provisória e não preenchiam os requisitos da Constituição, mas vamos falar de lei que nós temos e que está vigendo. Olha, modernidade. Eu acho que foi muito legal essa história do sujeito que assiste jogo, o time mandante vai receber o dinheiro dele, ele vai autorizar para quem ele quiser para poder receber esse valor, é muito bom. Acaba com o monopólio. Porque tudo que é monopólio é ruim. Veja companhias aéreas. Um país que tem só uma companhia aérea é uma desgraça. Além de ser muito caro, tem acidentes à torta direito. A competição é uma coisa boa. Veja, isso é legal no futebol. O Santos não quer que o Corinthians acabe. O Corinthians não quer que o Palmeiras acabe. O que cada um de nós torce para cada time quer que seu adversário esteja fraco, no fundo. Mas, às vezes, quando o seu adversário fica forte, te obriga a ficar forte. Claro. Então, eu acho que foi salutar entregar isso para o time mandante, porque resgata as origens do direito de arena. O direito de arena ele surgiu para servir de indenização ao clube mandante que ia perder a renda da bilheteria. Então, a televisão tirava público e os clubes só ganhavam dinheiro da bilheteria, não é como hoje que ganham mais de outras coisas, inclusive era da televisão, ainda é da televisão, e pode continuar sendo, porque o interessante é que a medida provisória ela não impediu, dá a entender que as empresas de televisão, e uma em especial, o presidente teria proibido isso. Ele não proibiu em nenhum momento na medida provisória. E também tem outra coisa, com todo respeito, eu não acho que o presidente Bolsonaro ele assinou aquilo, não partiu da cabeça dele, ele assinou que alguém levou, isso é um grupo que fez. Não. Sem dúvida alguma, ele tem coisas até mais importantes aí para se preocupar, né? Agora com a sua enfermidade, que eu espero que ele se restabeleça. Agora, veja, não está proibido de televisão chegar à Globo e falar para o Santos, olha, faz o seguinte, Santos, no lugar de você ficar passando em plataforma digital, passa com a gente. Eu pago tanto para passar todos os seus jogos. Resolvido. O Santos acha legal aquilo para ele. Vamos imaginar. Você veja, parece que o Flamengo vendeu um jogo esse dia desse, eu não tenho certeza. Pelo que eu li por alto, que eu não estou entrando muito nessas coisas. Por R$10 o jogo. Não foi isso a partida? Sim. E teve gente reclamando. Exatamente. Teve gente reclamando.
Tá aí, ó. Então, ó, R$ 10, o nosso torcedor achou caro. Vamos colocar na TV aberta, o clube paga pra gente, ou a televisão paga, e passa o nosso jogo, nós temos dinheiro aqui. Agora, se você tem vai como o próprio Flamengo, que tem uma estimativa de mais de 40 milhões de torcedores, se ele achar melhor cobrar, digamos, sei lá, é os mesmos R$ 10, ainda que nem todos comprem, paciência. Tá bom para ele escolhe. Ó, e tem mais, pode vender para os dois. Você pode ter a sua TV, passa o jogo para assistir pelo Facebook. Pelo Facebook. Pelo Facebook, Pode pelo ser? celular. Eu queria dizer pelo celular, né? Sim, sim. Você põe lá no carro, assiste no celular, pagou, abriu. O mundo é outro, o mundo mudou. É com isso que nós Sim. estamos fazendo aqui. Quantas entrevistas eu fiz lá no programa, no tempo que você foi diretor do programa na TV Justiça? Você lembra? Tinha que pegar trânsito Sim. daqui Sim. da Paulista lá para Osasco, até que depois Claro. nós mudamos aqui perto. Hoje, ó, você está na sua casa, na rua de Anópolis, Sim. né? Lembra? É isso. Eu estou aqui na Frei Caneca. A gente está fazendo uma coisa moderna. Estamos conversando Claro. do mesmo jeito, Claro. sem locomoção. E aí, o torcedor é que vai escolher. Não está nada impedido. Eu, sinceramente, achei um baita avanço. E mais, Ulisses, por que está dando discussão? Essas discussões, tudo isso aqui é igual no interior. O cara que planta melancia, ele coloca lá no caminhão e vende para trazer para a cidade grande. Ele já calcula o número de melancias que vão estragar. Por quê? Porque as melancias vão bater no caminho, mas depois de uns 10 quilômetros, 15, 20 de viagem, aquelas que tinham que quebrar já se quebraram, todas se acomodaram e a coisa toca. Tudo bem. Assim, a discussão está hoje, mas daqui a um tempo, todo mundo vai falar, nossa, puxa, que legal, né? Dizer que antigamente eu tinha que ir até em casa, chegar em casa antes para poder ver o jogo. Ó, eu fico aqui no escritório, eu vejo no celular, eu estou no metrô. Eu andei uma época, o ano passado, né? Eu fui vítima de uma grande injustiça. Eu perdi minha habilitação por 8 meses. Eu acho que tinha poucos pontos, é isso? Não, uns 80. Eu fiquei 8 meses sem poder dirigir. E eu falei, já Peraí, estou cumprindo 80 pontos seria campeão brasileiro, então. por antecipação com umas 5 rodadas. Aí eu cumpri a pena. Eu não posso dirigir, não vou dirigir. Claro. Eu vendi o carro, apliquei o dinheiro e comprei o carro agora. Tá vendo? Andei muito de metrô. E sabe que isso foi. Fazia muitos anos que eu não andava de transporte coletivo assim, e foi um grande aprendizado da relação humana. E eu estava seguindo algumas séries, como você, do Netflix, eu vi o pessoal no metrô de pé, né? Lá apertado, vendo as séries, vendo TV no metrô. Então a gente não pensa só no cara que tem o carro com ar-condicionado, Tá. no metrô, na barca, o sujeito está atravessando o Rio, Niterói e outros locais do Brasil que usa balsa ou barcas. Ele vai ver o jogo do time dele por ali, simplesmente é o radinho, só que com imagem hoje. Então, modernidade. Eu achei legal, espero que seja mantido isso. Espetacular. E para nós finalizarmos de novo, agora subiu a placa com 3, né? E aí nós adicionamos mais 4 minutos para nós finalizarmos. Eu queria só aproveitar, porque há uma polêmica ainda na redação da MP em relação a quem seria o titular do direito, né? Então, primeiro, claro, o direito é do mandante, isso está expresso. Mas quem teria a possibilidade de receber deste mandante os direitos relativos aos atletas? Se os atletas da equipe mandante ou todos da partida. Eu queria que o senhor registrasse a tua posição, a tua visão, a tua interpretação. Olha, num primeiro momento, quando eu bati os olhos na lei, eu falei, nossa, que coisa maluca, o clube mandante recebe dinheiro e lá diz todos os atletas que participaram do espetáculo. E vai ter de pagar para todos os atletas, inclusive da equipe do outro lado. Eu participei de um debate, até participou o nosso confrade, o Maurício da Veiga, e a gente conversou sobre isso. E eu me posicionei no sentido, e ele também, de que era para todos, mas eu não me aprofundei. Se esse debate ainda está aí pela internet, foi no grupo lá das meninas, da nossa amiga Cris Delia, do Rio, da Patrícia, quem mais faz parte daquele grupo? A Renata,
a Flávia, tem mais alguém, me desculpe, esqueci. Mas veja, aí eu fui pensar, pera um pouquinho. Eu fui lembrar como eu pesquisei muito isso. Foi uma coisa, a única coisa que me elogiaram na tese foi sobre o Dia da Arena, né? E eu estudei muito na época, parte civil. Mas peraí, não, para solucionar, o problema é quem são esses todos? Esses todos, eu cheguei à conclusão, todos os atletas da equipe que recebeu dinheiro. E aí eu dou aquele exemplo que você falou que gostou muito. Campeonato Brasileiro, 38 rodadas. Os clubes vão receber em 19, os mandantes. E eles vão receber em 19 e vão ter que dividir aqueles 5% que vão para os jogadores com os jogadores do outro time. De tal sorte que os jogadores de futebol iriam receber 38 vezes e os clubes 19. Não tem certa lógica nisso. Então, o titular primário tem direito menor do que o secundário. E outra, você veja hoje, o clube recebe, o atleta dele vai receber menos. Fica aí a grande vantagem para quem joga no time pequeno, time que o jogador... E se o jogador está num clube menor, como regra, é porque ele é um jogador de menor qualidade técnica e de menor expressão. Regra. Claro, tem aquele que está surgindo, mas esse um dia vai chegar no grande. Se Deus quiser, se não tiver nenhum acidente, não morrer. Ele vai chegar no grande, ele vai começar a ganhar mais. Então, esse argumento que fala, não, mas aí não pode, coitado do pequeno, não vai ganhar. Ele vai ganhar. O dia que aquele jogador se tornar grande. Eu te pergunto, antes da gente ganhar um pouquinho mais de dinheiro, a gente teve que ralar, não teve? Teve que ralar. Você começa ganhando pouco, você melhora, se é empregado. Eu comecei dando aula em faculdade de administração de empresas para aprender. Eu já fui em uma faculdade melhor. Quando eu me senti mais apto, me ofereci para dar aula em especialização, até que cheguei no mestrado. E é assim que é a vida. Agora, o problema é a gente saber quem são os todos. Tem gente que já vai dizer, não, mas a lei não distinguiu o intérprete que não pode fazê-lo. Tudo bem, mas eu não estou fazendo distinção. Distinção seria todos da equipe que sejam destros, os canhotos não podem. Ou então aquela discussão que a gente até começou a travar e não levamos adiante outro dia. Todos que estão em campo e os reservas, mas os todos da equipe. Para terminar, unilateralidade da cláusula penal. Diziam, a lei não fala que a cláusula é bilateral, mas por isso que tem os métodos de interpretação para a gente chegar à conclusão de o que a lei pensou, e não o que o legislador pensou, que pouco importa. A lei, a Maria Helena Diniz, que me ensinou isso, como minha professora, graduação, mestrado, doutorado. A lei, quando ela é publicada, ela se desgarrou do seu autor. É igual o filho. Saiu da barriga da mãe, cortou o cordão umbilical, ele é outro ser humano. Aí ele vai ter as suas ideias, as suas vontades próprias e só vai tirar as noites de sono da mãe. Doutor, nós poderíamos aqui ficar mais 2, 3 horas tranquilamente. Eu queria deixar, então, um espaço para você fazer as considerações finais, enfim, as últimas palavras, e já para te agradecer também. Tá bom, eu que agradeço, Luiz, por ter lembrado aqui de mim. Estou muito contente, feliz de ver você cada vez mais alto e te agradecer por você ter dado esse impulso maravilhoso ao Instituto. Eu acho que não errei quando banquei para o pessoal que tinha que ser você. Sabia que não ia errar e você está fazendo um baita de um trabalho. Parabéns por essa iniciativa aqui do Arena Ibérica. É isso. Doutor, eu agradeço imensamente. Eu agradeço imensamente por aceitar nosso convite. É o primeiro brasileiro que está conosco no programa Arena Ibérica, né? A ideia é que nós tenhamos convidados de toda a região ibero-americana, mas não poderia ser outro primeiro convidado, porque o professor Domingos, o doutor Domingos, é um dos precursores do trabalho jurídico desportivo nesta região ibero-americana. Então, além de ser meu padrinho de casamento, além de ser meu padrinho, minha principal referência na área acadêmica, na militância do direito, certamente é um amigo que vai estar comigo aí para o resto da vida. Então, por isso eu fico muito agradecido de recebê-lo aqui, mas não é uma única vez. Nós vamos reconvocá-lo, viu? Tá bom. Um grande abraço.
E parabéns para o Andrei, né? Também, que Claro. faço muito, eu agradeço em nome do Instituto e parabéns mesmo. É assim que o direito, cada um dá o seu pouquinho, o negócio vai longe. O André é o nosso capitão. É ele que tem a faixa de capitão. Tá bom. Abraço para vocês todos, todo mundo que está aí assistindo. Até uma próxima. Bye, bye. Obrigado a todos que estiveram acompanhando conosco. Fiquem atentos. Até a próxima sexta, quando nós voltamos com o nosso programa Arena Ibérica. Um grande abraço. Tchau, tchau.